Então, gente, bem-vindos à nossa aula, vamos lá, presencial e online ao mesmo tempo, certo? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, dando continuidade ao nosso modelo conceitual. A gente vai trabalhar hoje com o modelo lógico de dados. O modelo lógico de dados, só para lembrar para vocês, é um modelo muito próximo de como o nosso banco de dados literalmente vai ficar depois, certo? Então, o que é legal de tudo isso é entender que tudo que a gente trabalhou até então vai começar a fazer sentido agora a nível de banco de dados. E essa transformação é feita em várias etapas, certo? Então, vamos começar pela etapa mais simples. A gente aprendeu lá no modelo conceitual o seguinte: a gente teria uma entidade, eu vou aqui representar a entidade, por exemplo, como o meu cliente, por exemplo. Vou começar lá com o meu cliente. E o meu cliente, quando a gente representava, nós dizíamos que ele tinha lá, vamos pensar assim, ó, um código, um nome, um endereço e vamos botar lá um telefone do meu cliente, por exemplo. Então aqui eu tenho um modelo conceitual, que a gente já estava trabalhando até então, e a gente quer transformar esse modelo conceitual no modelo lógico de dados. O que muda? Primeiramente a nossa entidade. A entidade agora começa a fazer sentido. A entidade vai se transformar na minha tabela propriamente dita. O que isso quer dizer que vai se transformar na minha tabela propriamente dita? O nome agora vai importar. Então, se antes a gente chamava, vamos imaginar, de cliente, a gente tem que tomar cuidado agora com nomes compostos, com acentuação, porque tem banco de dados que não vai aceitar nada, absolutamente nada disso, entendeu? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter com as informações. Então, por exemplo, cliente, eu quero transformar minha entidade cliente na minha tabela de cliente. A gente tem várias notações para representar isso. Inclusive no livro de vocês tem um modelo lá e a gente pode adotar aquele modelo, mas aquele modelo foi utilizando a ferramenta BR Modelo, por exemplo. Aqui nas minhas atividades, a gente pode fazer uma coisa muito mais simples, muito mais próxima daquilo que a gente estava acostumado a trabalhar anteriormente, sabe? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou dizer o seguinte: a minha entidade cliente aqui, eu vou transformar do lado de cá, tá? Eu vou chamar ela de, a partir de agora, de cliente também. E vou também utilizar o meu retângulo para representar, certo? Só que aqui a gente também começa a ter o conceito de boas práticas. Eu aqui, pedagogicamente, eu vou usar um prefixo na minha tabela de cliente. Ao invés de chamar a minha entidade que antes do modelo conceitual era cliente, agora eu vou chamar ela, eu vou apagar aqui, ó, de TB cliente. Apenas por se tratar do modelo didático que eu quero aplicar para vocês. Vocês entender que isso aqui é a minha tabela de cliente. Se antes o modelo conceitual representava de uma maneira mais simbólica tudo, o modelo lógico, gente, é como literalmente o meu dado vai ser armazenado. Então agora nome de atributo, todos os nomes para mim são importantes demais. Então aqui eu vou chamar ela de TB cliente. A minha entidade cliente, TB cliente, perfeito? Bom, e atributos? Bom, eu poderia imaginar o seguinte: aqui estão os atributos, e aí começa a parada dos atributos do seguinte detalhe. Eu expliquei que a gente tem que cuidar o nome, sim, porque aqui, por exemplo, endereço do cliente. Vou piorar o negócio. No modelo conceitual, a gente podia botar acentuação, nome composto, né? Agora não. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o nome dos meus atributos, porque a gente tem que tratar eles como se fossem variáveis. Isso seria o correto, a gente tratar as informações. Então, por exemplo, código, eu vou chamar ele aqui, ó, de código, sem acento, código, sem acento. Vou cuidar já esse primeiro detalhe, certo? Além disso, nome, lá vou eu colocar o atributo nome sem problema nenhum. E aqui vem um detalhe interessante, gente. Se vocês quiserem, aqui como boa prática, colocar o nome do atributo, existem algumas empresas que trabalham com prefixos e sufixos do nome do atributo que representa quem na verdade é a minha entidade, certo? Então aqui eu até vou usar isso aqui como boa prática. Então, por exemplo, em vez de chamar o meu atributo de código, eu vou chamar esse atributo aqui de código de cliente. Em vez de botar somente nome para cliente, eu vou chamar ela de nome CLI. Ah, professor, mas na minha empresa tudo é nome, tudo é código, tem algum problema? Não tem. Não existe problema para isso.
Eu só estou usando prefixos e sufixos aqui porque pedagogicamente é melhor de trabalhar. Até porque nos próximos vídeos, no próximo material, vocês vão entender que a gente vai trabalhar com SQL. E SQL, se todo mundo se chamar nome, a gente tem que usar alguns artifícios para identificar quem é esse nome, de que entidade eu estou me referenciando, entendem? Então aqui é somente para facilitar a nossa vida e o nosso entendimento da transformação do modelo conceitual para o modelo lógico. Outro detalhe, endereço do cliente. Bom, é óbvio que aqui não vai poder ter espaço, sem cedilha nem nada. Só que além disso, aqui tem uma outra grande surpresa. Galera, em se tratando desse caso específico de atributo, a gente tem que enxergar o que a gente vai armazenar nesse atributo. Endereço de cliente, eu pergunto, ele é composto? O que quer dizer composto? O endereço não tem nome, se eu quiser, né? Eu poderia botar endereço no único campo, imaginando uma planilha de Excel, e lá vai, campo endereço eu quero botar tudo. Avenida Assis Brasil 240, bairro Zona Norte, sei lá, bairro Sarandi, Porto Alegre, CEP tal, bairro tal. Quer dizer, eu estou botando tudo na mesma linha, todas as informações. Por quê? Porque o modelo conceitual, ele podia ter essa definição, certo? Mas no meu modelo lógico, eu tenho que pensar, porque é como eu vou procurar a informação depois. Então aqui a gente poderia desmembrar esse meu atributo composto em outros atributos que serão o que vocês vão utilizar depois como subsídio, por exemplo, para recuperar uma informação salva, entenderam? Então essa é a grande sacada, que você tem que tomar cuidado de como a gente vai implementar esse trem. Aqui, pedagogicamente, eu vou fazer isso. Mas até quando eu vou poder desmembrar? Vai depender. Então aqui, por exemplo, eu vou chamar de cliente. O cliente, então, de endereço vai possuir, por exemplo, logradouro, vai possuir lá, por exemplo, número, vai possuir lá, por exemplo, bairro, vai possuir lá, por exemplo, cidade, vai possuir lá, por exemplo, estado e vai possuir lá, por exemplo, CEP. E lembrando que eu estou trabalhando com prefixo e sufixo, então é logradouro do cliente, número do cliente, bairro do cliente, cidade do cliente, estado do cliente, CEP do cliente. Por quê? Porque esse atributo aqui, ele possuía estas informações aqui, ó. Logradouro, o número, possui aqui também o bairro, possui aqui também a cidade, possui aqui também o estado, possui aqui também o CEP, como informação que complementava, nesse caso, as informações de endereço de cliente. Entenderam? Eu acho que sim, né? Então, o meu endereço, o meu atributo, ele pode ser um atributo composto, eu já havia falado em outro momento isso para vocês. E no momento da conversão para o modelo lógico, eu tenho que desmembrar se eu vou querer armazenar essas informações de forma separada. Se eu não quero armazenar de forma separada, bom, um só atributo me resolve. Mas aí a gente tem que pensar muito bem o que cliente a gente quer. Essa é a grande sacada, entendeu? E além disso, a gente tem mais outro detalhe. Fone. Bom, é fone, né, pessoal? Então aqui eu posso botar apenas o fone do cliente, é isso? Bom, poderia ser. Se eu não tivesse a primeira pergunta, eu vou armazenar só um telefone do cara? E se eu quiser armazenar 2 telefones do cara, 3 telefones do cara? Bom, aqui a gente tem que pensar o seguinte, se tem, por exemplo, eu quero armazenar o telefone celular do cara e o residencial, eu posso desmembrar aqui, ó, fone celular do cliente. E eu posso criar outro atributo lá chamado fone residencial do meu cliente. Vocês estão percebendo que a simples transformação do modelo conceitual para o modelo lógico, ele já enriqueceu, que trouxe para a gente um monte de informação nova. E mais uma importante, que está faltando aqui nessa elaboração dos meus atributos. Vocês lembram, gente, que quando eu estava trabalhando com vocês do modelo, no modelo conceitual, esse aqui, a gente criava uma coisa chamada identificador único. O que era? É esse cara aqui, né? Pois do mesmo jeito, no meu modelo lógico, esse identificador de atributo agora é a minha chave
primária, aquilo que a gente já tinha conversado em outras aulas. Então agora esse cara aqui, eu posso também botar a bolinha fechada para ele e dizer, cara, ele é uma chave primária. E além de tudo isso, gente, aqui pedagogicamente falando, eu também vou poder, ou melhor, vou trocar o nome desse atributo, não só chamar ele de código CLI, e sim vou chamar ele de PK, código de cliente. O próprio atributo, eu estou dando no nome dele, dizendo que ele vai se chamar uma chave primária, de primary key ali, entenderam? Então, veja bem, no meu modelo conceitual, que eu tinha uma tabelinha simples cliente, com os meus atributos código, nome, endereço e fone, eu parti agora para o modelinho. No modelo lógico, um pouquinho mais complexo, né? Ou melhor, completo, não complexo. Onde eu identifico e separo dos meus atributos compostos e também separo meus atributos que podem ter multivalores, que é o caso aqui do telefone, que eu separei e desmembrei em 2. Aí, de novo, alguém pergunta, mas até quando eu vou nisso? Até quando for necessário vocês irem nesta opção. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Então, a transformação de uma entidade cliente do modelo conceitual para uma tabela cliente, no meu modelo lógico, a gente pode utilizar esse formato. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, temos mais uma novidade, então, na transformação do modelo conceitual para o modelo lógico. No modelo lógico, a gente também tem que se preocupar um pouquinho como é que fica as relações, já que a gente viu que as entidades se transformam e cria-se vários atributos a mais, tem-se a necessidade de identificar os atributos para dizer que chave primária, agora que antes era só identificador único, agora sim existe chave primária dentro do modelo. Então, como é que eu vou tratar a minha relação propriamente dita? Bom, vai depender. Aqui eu tenho um exemplo, gente, de uma relação do tipo 1 para 1. Na minha cardinalidade máxima, eu tenho um dos dois lados. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu tenho uma entidade chamada empregado e uma outra entidade chamada equipamento. E existe uma relação de alocar o empregado no equipamento. E a relação 1 para 1 quer dizer o seguinte, que o empregado, o único empregado, Joãozinho da Silva, quem é empregado Joãozinho da Silva, só pode ficar alocado naquele equipamento, sei lá, vamos imaginar, empilhadeira X. Então aquela empilhadeira é do Joãozinho da Silva, acabou. Ou melhor, o Joãozinho da Silva só vai ficar naquela empilhadeira. E a empilhadeira número X lá do outro lado também só pode ter um único empregado alocado, não pode ter 2 alocados a ela. É isso que o meu diagrama está querendo dizer. E quando existe o conceito de alocação, obrigatoriamente eu tenho que dizer qual é o empregado para o equipamento e qual é o equipamento do empregado. Então existe uma relação 1 para 1 e os dois lados, quando acontecer a relação, eles são obrigados a serem informados. Existe a obrigatoriedade, certo? Então, o que isso acaba virando no modelo lógico? Já que esse aqui é o modelo conceitual. Bom, no modelo lógico, tudo isso aqui, vamos criar aqui uma setinha um pouquinho mais decente, vai se transformar em quê? Em uma única entidade. Então, esse trem todo aqui eu vou chamar, por exemplo, de tabela empregado equipamento. Uma única tabela. E essa minha única tabela vai conter todos os atributos que estão envolvidos dentro das minhas entidades e relação. Então, nessa tabela vai existir lá, eu já vou colocar corretamente aqui, o meu código de empregado, lá botei o sufixo aqui. Vai existir o meu nome de empregado, vai existir o meu fone de empregado, vai existir o meu número de equipamento, vai existir a minha data de fabricação do equipamento, vai existir também o atributo da relação chamada data alocacão do meu equipamento empregado.
Então, todos os meus atributos das minhas duas entidades e mais o atributo da relação vão compor a minha tabela agora chamada tabela empregado equipamento. Nessa transformação do modelo conceitual para o modelo lógico. Mas presta atenção, isso só vai acontecer porque a relação é do tipo 1 para 1 e os dois lados eles são obrigatórios. É só por isso que existe esta definição que vocês estão enxergando aqui. E aí alguém perguntaria, tá, e a chave primária, professor, como é que fica desse trem todo? Bom, a gente tem duas alternativas aqui. Eu poderia, como isso aqui é um identificador único, é só um elemento, dizer que somente o código tem empregado a chave primária. Aí eu faço assim, ó, boto esse cara aqui, boto o meu PK aqui junto, pronto. Meu código será o meu código de empregado. Ah, mas e qual seria a segunda alternativa? Ficou meio apertado aqui, deixa eu botar mais bonitinho esse cara aqui. Ó, PK, código de empregado. E qual seria a segunda alternativa, professor? Eu podia definir como nome de equipamento com chave primária. Ignorar lá e colocar apenas o número do equipamento com chave primária. Também vai funcionar, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele também é um identificador único do meu modelo anterior. Então, tanto faz eu criar a chave primária como código de empregado, como colocar o número do equipamento como chave primária neste exemplo que eu estou passando para vocês. E de novo, quando a relação era 1 para 1 e os dois lados eram lados obrigatórios. Entenderam? Isso tudo na relação 1 para 1 com os dois lados obrigatórios. E temos outra definição também, pessoal. E se por um acaso a gente tivesse uma relação também do tipo 1 para 1, só que um dos meus lados fosse lado opcional. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui agora. Por exemplo, ó, o que eu queria dizer aqui? Eu tenho um correntista e aqui eu tenho um cartão. Vamos imaginar que esse conceito de cartão aqui é aqueles conceitos de cartão... até não precisa ser pré-pagos, por exemplo, aquele cartão que hoje em dia, você sabe o que acontece, que tem um cartãozinho pré-pronto, já impresso, bonitinho, e depois tu vincula quem é o camarada que é o correntista dele. Acontece muito em alguns bancos, só não vou fazer propaganda de quais agora porque eu não ganho dinheiro com isso. Mas eu conheço um que é meio vermelhinho, começa com Santer, termina com Der, mas eu não posso dar o nome, tá? Mas vamos lá, que seja assim, tá? Vamos imaginar o seguinte aqui dentro, ó, então. Um correntista, ele só pode, no meu modelo de exemplo, só pode ter de propriedade apenas um cartão, não pode ter dois. Ele só pode ter um único cartão de propriedade dele, mais nenhum, certo? Apenas um único cartão. Só que o cartão, ele também só pode ter um único correntista de propriedade dele. Somente um cara pode ser proprietário daquele cartão, tá? Tá, mas e daí? Aí eu estou dizendo o seguinte, ó, que o correntista... Um cartão, na verdade, ele pode não possuir um correntista. Pode. Como eu falei, ele está impresso, bonitinho, mas não tem correntista ainda. Só que toda vez que eu cadastrar um correntista, eu tenho que dizer, cara, esse correntista aqui tem aquele cartão. Então, de um lado é obrigatório e do outro lado não é obrigatório. Vocês estão percebendo que isso pode existir nesse modelo que eu estou dando para vocês aqui? Muito bem, espero que sim. Bom, nesse conceito aqui, um dos lados é opcional. Diferente do modelo 1 para 1, quando os dois lados eram obrigatórios, quando a gente vai transformar esse cara aqui do modelo conceitual para o modelo lógico, gente, a gente vai ter a seguinte transformação. Vamos lá então, ó. Primeiramente, eu agora vou replicar as minhas entidades. Então, ao invés de ter só correntista lá, eu vou ter o que agora? Eu vou ter o meu TB correntista, agora virou uma tabela que vai possuir os atributos dela. Vamos lá então. Já vou botar aqui, já esqueci de botar o identificador único, olha que coisa feia, ó. Já vai possuir aqui o meu PK, conta de correntista, vai possuir aqui meu nome de correntista e o meu CPF do meu correntista, certo? E do outro lado eu vou ter lá a minha TB cartão, que vai possuir o meu PK número de cartão, a minha data de vencimento de cartão
E agora, o que vai acontecer, gente? A partir desse momento vai acontecer uma ligação entre esta entidade e esta entidade aqui. Perceba que eu não estou mais colocando o meu losango para dizer que existe relação. Apenas a ligação de um lado para o outro já me basta. Só que agora eu tenho que prestar atenção em uma coisa importante. Do lado opcional, do lado zero, opcional, aqui ó, do lado opcional, certo? Eu vou colocar um símbolo aqui dentro. Esse símbolo, gente, aí vai depender da notação. Vai ter autores, por exemplo, que vão fazer isso aqui, ó. Esse é o símbolo de dizer, é o lado opcional, certo? Ou o lado, que já vou explicar o que vai ter o segredo dele, tem outros autores que ao invés da gente representar desse jeito aqui, gente, eles vão representar utilizando uma bolinha. Tá vendo? Representei uma bolinha aqui dentro. E o que significa bolinha, ou aquele outro símbolo que a gente chama de pé de galinha, que é esse cara aqui, ó, antes, tá? Ó, só pra vocês entenderem. E até tem que botar a bolinha aqui no meio também, faltou a bolinha. Não é pra ser fechada assim. Nossa senhora, pra te fazer uma coisa indecente aqui. Aí, pronto. Quando eu coloco esses elementos aqui, eu estou dizendo que desse lado vai existir um atributo que não tinha antes. E agora a gente vai começar a entender. A chave primária daqui vai ser atribuída do lado de cá como FK, chave estrangeira. Assim acontece a relação das minhas entidades. E agora eu vou chamar isso aqui de conta correntista. Eu coloquei um prefixo só para facilitar, mas o nome do atributo, vocês dão o nome que vocês quiserem. Vocês estão entendendo? Pode ser qualquer nome de atributo para funcionar estranho. Não precisa ser exatamente FK, podia chamar aqui de Cardonar, desde que a informação daqui faça referência ao que está aqui, está resolvido o problema. Então é assim que a chave estrangeira começa a aparecer dentro do modelo. Lógico que o conceitual a gente não precisa dela, agora ela começa a aparecer e acontecer essa tal de chave estrangeira. Então ela sai daqui como primária e cai para cá como chave estrangeira. E o atributo que era da minha relação, como só acontece na relação, ele também vai ir para o lado que tem a minha chave estrangeira. Então aqui também vai possuir a minha data de entrega do meu cartão. Vocês estão entendendo? Então só para lembrar de novo, quando eu tenho relação do tipo 1 para 1, onde um dos meus lados é opcional e o outro é obrigatório, sempre pega as duas tabelas, implementa todos os atributos do lado opcional, eu coloco o símbolo lá, bolinha, tá vendo? E faço o quê? Coloco a minha chave estrangeira, que vai fazer referência à chave primária do outro lado. Tá entendendo? E se existir atributo na minha relação, ele vem para cá. Como esse exemplo aqui. Simples assim. Esse é o nosso modelo lógico de conversão 1 para 1 com os lados opcionais. Fechou? Então, a gente tem o nosso último modelo também do tipo de relação 1 para 1, onde os dois lados são opcionais. Por exemplo, vamos prestar atenção aqui então nesse modelo que eu estou desenhando para vocês aqui. Eu tenho aqui uma pessoa e eu tenho aqui o cargo, uma relação de pessoas e relação de cargos. E existe uma relação entre elas que é a alocação de uma pessoa num cargo, só que segundo o meu modelo, uma única pessoa só pode exercer um único cargo na minha empresa. E aquele cargo só pode ser exercido por uma única pessoa também. Está aqui a relação 1 para 1. Só que assim, ó, podem haver pessoas cadastradas sem a necessidade de estar vinculados a cargos nenhum, né? E ao mesmo tempo posso possuir cargo na minha empresa que não tenha nenhuma pessoa vinculada, o cargo está vago, por exemplo. Só que quando acontecer a relação, eu também tenho que informar qual é o regime dessa minha alocação e qual é a minha data que tudo isso aconteceu. Então é uma relação 1 para 1 com os dois lados opcionais, ok? Bom, como eu converto do modelo conceitual para o modelo lógico essa parada? Vamos então à minha transformação. Primeiramente, galera, eu tenho que replicar as minhas duas entidades, como já visto anteriormente no outro modelo. Então vamos lá, eu tenho que pegar a pessoa, vai se transformar em TB pessoa. Ela vai possuir aqui, já vou botar os atributos corretos
lá, ó, PK, código de pessoa, vai possuir aqui o meu nome de pessoa e meu fone de pessoa. Na minha tabela cargo, eu também vou possuir lá, deixa eu botar mais aqui embaixo, TB cargo, que vai possuir o meu PK, código de cargo, e o meu nome de cargo. Perfeito até aí? Bom, tem que haver uma relação entre elas. E quando ela é opcional, vai existir uma coisa nova, uma terceira tabela. A alocação vai se transformar numa TB alocacão. Olha que coisa interessante. A minha relação se transformou numa entidade. E ela sim vai relacionar as minhas duas entidades externas. E o legal de tudo isso é o seguinte: as minhas chaves primárias, que eram PK código CAR e PK código PS, vão se transformar em chaves estrangeiras aqui dentro, ó. FK código de pessoa e FK código de cargo. Então as minhas chaves primárias vão vir para cá se transformando como chave estrangeira. E é aqui que vem a grande sacada. Lembra da bolinha? Ó. Lembra da bolinha aqui dentro? Legal, né? Então ela vem para cá as informações e as chaves estrangeiras vão vir para cá desses dois caras. E os atributos que antes estavam na minha relação permanecem nessa tabela aqui. Vai ter aqui regime da alocação e vai aqui também haver minha data da alocação. E a minha chave primária, alguns diriam, o que eu vou fazer com a minha chave primária nesse caso? Né? Porque agora as minhas duas primárias de cá entraram para cá com chave estrangeira. O que vira minha chave primária aqui, pessoal? Olha, milagre, a gente vai fazer o seguinte, ó. Além de chave estrangeira, bolinha fechada para você. Bolinha fechada para você. É uma chave primária composta. Então, esses dois atributos aqui, além de chave estrangeira, também são chaves primárias compostas que vão compor qual é a pessoa e qual é o cargo que aquela pessoa vai ter dentro da minha relação. É ou não é um negócio legal? Então, só recapitulando, um para um, com os dois lados obrigatórios, as minhas duas entidades, pum, se transformam numa única entidade com todos os meus elementos. E tu escolhe uma das duas atributos identificadores como chave primária. Quando a relação for um para um e um dos meus lados forem lados opcionais, eu crio duas entidades e o lado que não é opcional, a chave primária vai para o outro lado como chave estrangeira. Perfeito? E quando eu tenho um para um, duas relações e os dois lados são opcionais, eu mantenho os atributos das minhas duas relações e crio uma terceira, onde os atributos chave primária desses dois caras aqui vão se transformar nessa minha terceira em chaves estrangeiras e ao mesmo tempo chave primária composta. Viu como é fácil esse trem, pessoal? Então, pessoal, vamos agora à transformação de uma relação do tipo 1 para N. A 1 para 1 a gente já viu, agora vamos dar uma olhadinha na relação do tipo 1 para N. Aqui a gente tem um exemplo clássico. Eu tenho de um lado um departamento, do outro lado eu tenho empregado. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. O empregado, ele é de um único departamento. E o departamento pode possuir vários empregados alocados nele. É isso? A alocação o nome da minha relação. E eu estou dizendo aqui o seguinte, que toda vez que eu cadastrar um empregado, eu obrigatoriamente tenho que informar um departamento. Bom, aviso a vocês, a cardinalidade mínima, diferentemente do modelo 1 para 1, do modelo 1 para N, ela tem pouco impacto. Ela não tem aquele monte de se virar uma tabela, se não for virar duas, não. Na relação 1 para N é a mais simples de todas. Sempre. A que mais vocês vão encontrar é a mais simples de implementar. Olha que barbada.
Vocês vão pegar a entidade departamento e criar a tabela departamento, e vão pegar a entidade empregada e criar a tabela entidade empregada. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar esse cara aqui de TB departamento, bonitinha. Vou pegar esse cara aqui e vou chamar esse aqui, ó, de PK código de departamento. Vou pegar esse cara aqui e vou chamar esse aqui de nome de departamento. Só isso. Vou pegar agora meu empregado lá e vou chamar meu TB empregado. Vou colocar aqui para mim o meu PK código de empregado e nome de empregado e CPF de empregado. Joia? Bom, então isso aqui pronto, o que a gente vai fazer? Unir esse com esse cara aqui. E o segredo, onde é que vai aquela parada de chave estrangeira? Aquela... Sempre do lado N. Onde é que é o lado N? Toma, lá. Então, aqui empregado, eu vou fazer o quê? Vou colocar a minha bolinha aqui, ó. E se eu boto bolinha, significa que eu tenho o quê? Ficar de quem? Da chave primária do lado de cá. Então, dentro de empregado, eu vou ter o meu FK, código de departamento. Olha que lindo isso. Tá vendo? Perfeito, pessoal? E a cardinalidade mínima, o que tem a ver com isso? Bom, aqui só tem um detalhe. Quando é do lado N, eu vou ter que olhar a mínima. Só desse lado, do outro lado não me interessa. O lado N aqui é 1. Se é 1, essa bolinha aqui é fechada. Se ela fosse 0, aberta. Para dizer que é obrigatório ou não um atributo. Entenderam, pessoal? Só isso. Se a notação fosse aquela outra que eu tinha explicado antes, lembra aquele cara lá? Mesma coisa, ó. Bolinha aberta não é obrigatório. Bolinha fechada, ela é obrigatória. Simples assim. Aqui quer dizer que é múltiplos, pessoal. Quando ele está colocando aqui que são vários aqui dentro. Então o símbolo de vários, eu vou botar meu ficar aqui dentro, ó, de boa, que é do outro lado. Ah, professor, mas nessa aqui, o que acontece com a minha relação? A mesma coisa. Quando acontecer a relação, tem que informar o dado. Então, quando acontecer a relação, que eu vou botar quem é o meu departamento é empregado, eu vou fazer o quê? Eu também vou informar ali dentro a minha data alocacão. Viram? Que simples. Recapitulando. Quando o tipo de relação é 1 para N, copia as duas entidades. Simples assim. Implementando as chaves primárias em cada uma das duas, liga as minhas entidades e do lado que tem N, eu vou botar bolinha. E se tem bolinha, a chave primária está aqui, vem como chave estrangeira para cá. Tá vendo que legal? Legal, né? E se vem para cá, gente, eu tenho que olhar só a minha mínima. A minha mínima é 1, bolinha fechada. A minha mínima é 0, bolinha aberta. Entendido. Só isso, vocês implementaram a relação mais comum de todas dentro do modelo conceitual para o modelo lógico, certo? Bom, pessoal, então a gente tem, por fim, não menos importante, a gente tem quando a relação ela é do tipo N para N. Bom, quando ela é do tipo N para N, é bem interessante a forma de como a gente tem que implementar a conversão do modelo conceitual para o modelo lógico. Primeiramente, a gente vai fazer o que a gente fez no exemplo anterior. Vai pegar a entidade engenheiro, transformar engenheiro numa tabela, e vai pegar a entidade projeto e vai transformar projeto numa tabela. Então, mãos à obra. Engenheiro vai se chamar TB engenheiro, e lá vou eu colocar os meus atributos. Esse cara vai ter o meu PK código de engenheiro e vai ter lá nome de engenheiro. E do lado de cá, o meu projeto vai ter lá TB projeto, que vai possuir o meu PK código de projeto
nome do projeto. Tá aí os dois elementos bonitinhos criados, certo? Bom, criadas minhas duas entidades, quando a relação for do tipo N para N, independentemente da cardinalidade mínima, deu N para N, galera, a alocação se transforma num TB alocacão. O nome da minha relação interessa. Esse vem para cá, esse vem para cá, e aqui a gente vai botar as nossas bolinhas. E se bota bolinhas, o que vai acontecer? O meu atributo, que era a chave primária daqui, se transforma em FK, código de engenheiro. E esse cara aqui vai se transformar em FK, código de projeto. Bom, se os dois lados foram obrigatórios, por exemplo, eu posso aqui dizer o seguinte, ó, que essas minhas bolinhas aqui são bolinhas fechadas. Então, quando existir relação, eu tenho que informar os dois elementos. E além deles, eu também tenho meu atributo chamado data da alocacão. Aí vocês me perguntariam, professor, e chave primária desse cara aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente aprendeu no exemplo 1 para 1, onde os dois lados eram opcionais, quer dizer, tinha 0, aqui era 1 a 1, que isso aqui tinha que ser chave primária composta. Bom, vamos entender um pouquinho o seguinte, ó. O que é chave primária, primeiramente? Chave primária é um identificador único, quer dizer que não pode ter no mesmo registro dois caras repetidos nesta mesma informação. Então, se vocês não querem isso não tem a ver com aquela relação 1 para 1 dos dois lados obrigatórios. Mas na N para N, se vocês querem garantir que nunca pode acontecer duas alocações do mesmo projeto para o mesmo engenheiro, vocês vão colocar esse cara aqui como primária composta. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Que nunca vai poder ter o mesmo projeto alocado para o mesmo engenheiro, porque não podem ser iguais. Agora, vamos supor que isso pode acontecer. Por que poderia acontecer, professor? Porque aqui, ó, em data de alocação, pode ser que esse cara tenha sido alocado mais de uma vez. Ele foi alocado, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, só para retomar. Isso aqui vai se transformar numa tabela. Então, vamos imaginar que de forma física vai existir o FK, código de engenheiro, FK, código de projeto, e vai existir aqui data alocacão. Tudo isso aqui vai ser uma tabela chamada TB alocação, que vai possuir um monte de registro aqui dentro dela, só para lembrá-los do que ela vai compor. O que eu quero dizer com isso? Que o meu engenheiro de código 2 está no projeto 3, meu engenheiro de código 2 está no projeto 4. Aquele começou em 1º de janeiro de 2020. Aquele começou dia 5 de janeiro de 2020. O engenheiro de código 3 começou também no projeto 3, dia 6 de janeiro de 2020. Isso aqui pode? Claro que sim. Porque a regra de obrigatoriedade aqui, ou melhor, de identificador, do jeito que está aqui, é que os elementos só não podem ser repetidos. Ou melhor, aqui, com bolinha aberta, ele pode inclusive se repetir. Quando tu diz que esse cara aqui ele é primário, neste meu exemplo não vai ter problema nenhum. Onde é que ele poderia ter problema? Se eu dissesse de novo, o mesmo engenheiro 2 está no projeto 3 e ficou dia 6 de janeiro. Ele entrou dia 1º e também entrou dia 6 no mesmo projeto. Se eu tentar inserir isso aqui, ele não vai permitir, por ter chave primária composta. Agora, vamos imaginar o seguinte. Isso pode acontecer no meu modelo, hipoteticamente. Bom, se isso pode acontecer no meu modelo hipoteticamente, esse cara aqui não pode ser chave primária, apenas chave estrangeira. Como é que eu resolvo isso? Simples. Opa! Vamos fazer uma coisa decente, cara. Fiz uma coisa bacana aqui, vou te dizer, hein? Ó, PK, código
de alocação. Eu teria aqui um outro atributo, por exemplo, um PK lá, código que eu estou criando lá dentro, que vai ser lá, o elemento dele vai ser 1, 2, 3, por exemplo. Que esse é o cara identificador único de chave primária. Então, nesse caso, vamos só retomar uma observação importante. Quando a relação for do tipo N para N, a tabela criada aqui no meio, vou voltar um pouquinho mais da casinha. Quando a relação for do tipo N para N, sempre as minhas entidades se transformarão em tabelas e vai existir uma terceira tabela. E nessa terceira tabela sempre vai haver as chaves primárias daqui para cá como chave estrangeira. Isso é definição. Agora, a chave primária aqui dentro só vai ser composta se tu precisar que ela seja composta. Se não, tu cria um outro atributo como chave primária que nem faria parte em cima dos elementos da entidade superior. Então agora o círculo se fecha de forma completa dentro do nosso modelo conceitual, do nosso modelo lógico, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa parte de transformação de atributo, melhor, de entidade, seus atributos e os meus 3 tipos de relação.